5 mitos que envolvem a aplicação da toxina botulínica. Vamos lá desmistificar essas questões. Primeira coisa muito comum, a toxina botulínica é indicada somente para pessoas mais velhas. Esse é o grande mito, muito pelo contrário. Não existe uma data exata para a gente começar as aplicações de toxina botulínica, porém, quanto antes a gente iniciar, antes das rugas de expressão já estarem marcadas na nossa pele, esse é o momento ideal. Se nós deixarmos para começar a rotina de aplicação da toxina botulínica, quando a gente já tem mais idade e com muito mais chance da nossa pele já estar marcada por rugas de expressão, os resultados vão ser muito menores e muitas vezes vão necessitar de tratamentos complementares para desmarcar aquela pele que já está vincada. Segundo grande mito relacionado à toxina botulínica, a gente perde a expressão ao realizar a toxina botulínica. Isso, de fato, acho que é um vestígio dos primeiros anos, onde quando surgiu a toxina botulínica, onde os protocolos de aplicação eram em doses muito altas e, de fato, provocavam um congelamento da expressão facial. Com o passar do tempo, o aprimoramento das técnicas de aplicação, das doses de cada ponto e da personalização das aplicações, então muito de acordo com o tipo de musculatura facial de cada pessoa, a gente consegue resultados onde com certeza não vai haver perda de expressão facial. E isso é muito importante. O resultado natural, ele depende muito de técnicas de aplicações personalizadas, com doses sutis de aplicação e que mantém a expressão facial, porém, sem essa expressão produzir rugas. Terceiro grande mito relacionado à aplicação de toxina botulínica. Os resultados são definitivos e não tem o que fazer para reverter. Pelo contrário também. A aplicação da toxina botulínica ela não tem um efeito imediato, então ela precisa de alguns dias para começar a ter ação na nossa pele e a duração daquela aplicação, de cada aplicação de toxina botulínica, dura de 3 a 6 meses. Depois desse tempo a gente precisa aplicar novamente. E não existe um efeito acumulado da toxina ao longo do tempo. Então, muitas vezes, como a gente continua envelhecendo, a musculatura continua agindo sobre a pele na produção de rugas de expressão, a gente precisa até ir mudando a forma, os pontos de aplicação e as doses, mas os resultados, de forma alguma, vão ser definitivos. Então, mesmo se você não gostar, o que é muito difícil, você pode simplesmente parar de aplicar e a sua musculatura vai voltar a agir normalmente e produzir as rugas normalmente. Porém, é difícil a gente não gostar de uma toxina bem aplicada. Quarto mito relacionado ao Botox. É usado somente para tratar rugas. Não, de fato, é a aplicação mais universal, que a grande parte das pessoas procura por essa indicação, mas a toxina botulínica tem outras indicações, entre elas, por exemplo, o tratamento da hiperidrose, que é, digamos, a segunda principal causa, principal indicação da aplicação da toxina botulínica no consultório. Ela consegue diminuir bastante a produção de suor naquelas pessoas que têm um excesso de produção, que é a hiperidrose. São protocolos diferentes, com quantidades diferentes, mas com resultados muito legais. E quinta e último mito relacionado é que o Botox substitui a aplicação de preenchedores, de laser, de ultrassom microfocado ou de bioestimuladores de colágeno. Então, o Botox é um procedimento com uma indicação muito própria. Ele consegue suavizar rugas de expressão produzidas pelos movimentos faciais. E ele é o único procedimento que consegue ter uma atuação nesse foco. Nenhum outro procedimento vai conseguir um efeito parecido. Então, ele sempre faz parte de um protocolo, de um planejamento de procedimentos individualizados para cada paciente, mas a indicação da toxina botulínica não pode ser substituída por outros procedimentos.